Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. E hoje é dia 15 de maio, dia do assistente social, da assistente social. E é com muito prazer que estamos aqui na MS Cursos, tá? Construindo esse momento, esse bate-papo com duas assistentes sociais, duas ASs, que vão contar um pouquinho da sua história para a gente aqui hoje, tá? O objetivo disso, pessoal, é valorizar as profissionais que se formaram, que passaram aqui pelo curso MS, tá? E que conseguiram adentrar o mercado de trabalho, para elas falarem um pouco sobre como está sendo o seu cotidiano, tá? E aí, nesse processo, eu estarei aqui como entrevistador, tá? Que é para Marília Gabriela e para o Jô Soares aprenderem um pouquinho sobre as técnicas de entrevista comigo, ok? E iremos aqui conhecer um pouco das duas, tá? Estamos aqui com Ticiane e com Rayana, tá? Ambas residentes. E nós iremos aí conhecer aí a história de vida delas, tá bom? Então, primeiramente, muito obrigado, bom dia, obrigado por ter aceitado o meu convite, que eu passei a semana enchendo o saco de vocês, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Então, primeiro, Ticiane, apresente e fale um pouco sobre você para nós. Bom dia, eu me chamo Ticiane, eu sou assistente social formada pela UES. Atualmente, eu sou assistente social residente na ênfase de infectologia pela ESP Ceará. Show de bola. E você, querida Rayana? Olá, bom dia. Eu sou Neuza Rayana, formada pela Unifamep desde 2013.2. Sou assistente social residente na ênfase de urgência e emergência pela SPCE. Beleza, ótimo. Aqui eu só tô do lado de gente importante. O pessoal que tem as bolsas que tem o dinheiro, né? O negócio aqui é outra coisa. Então, Tice, minha primeira pergunta vai começar com você, tá bom? Me fala um pouco como foi o processo de escolha, de decisão pela residência, o que te motivou a entrar na residência, por favor. Eu me formei em 2019.2 e antes da minha formação, eu comecei a pensar em o que seria, né, pós-formada. Então, a residência foi a melhor estratégia, né, dentro da minha situação, né, recém-formada, sem nenhuma experiência profissional, sem nenhuma especialização. Então, assim, eu vi na residência uma estratégia tanto de prática profissional quanto de experiência mesmo enquanto formação, né, porque a residência, ela é prática e ela também é especialização. Ela dura 2 anos e pós a residência você sai com um título de especialista. Então, eu visei a residência por conta da prática profissional, por conta da especialização, por conta da renda, né, que nós ganhamos uma bolsa, e visando mesmo os planos futuros enquanto assistente social, né? Muito bem, arrasou. Menina fala muito bem, viu? Você, vou chamar você para falar mais vezes aqui. Eu tô morrendo de medo antes de começar. Aí, ó, tá desenrolando super legal. Então vamos pegar a mesma pergunta desta moça e passar para essa. É assim que o pessoal faz nas entrevistas e vou jogar aqui para você. Então, por favor, fale um pouquinho aí como é que foi a decisão. Pronto, meu nome é Neuza Rayana, né? Sou formada pela Unifamep desde 2017.2. E assim, após a formação, eu tentei várias vezes adentrar no mercado de trabalho. Mas assim, como vocês sabem, não é tão fácil, né? Uma assistente social recém-formada, sem especialização, sem experiência na área, adentrar na área dessa forma. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu fiquei trabalhando, por enquanto vendedora, no Shopping Benfica, no período da tarde para a noite, de 4 horas da tarde até 10 horas da noite. E nos fins de semana, eu fiquei fazendo pós-graduação e também estudando para concurso e também para a residência. Durante esses 2 anos de formação, até eu adentrar na residência, eu fiquei focando, né, nos estudos e tal, e tive a oportunidade de passar na residência. Na primeira vez que eu tentei, eu deixei de passar por causa de 4 questões, que foi em 2019. Quando foi no ano de 2020, eu foquei mais ainda nos estudos e consegui adentrar na residência e estamos aí, no 2º ano de residência. Show de bola, rapaz, arrepiada aqui com essa história, viu? Chorando e caindo na lágrima aqui, viu? Dramáticas, bonitas. Então, é o seguinte, minha próxima pergunta, tá? Geralmente nas coisas não avisam que eu vou perguntar, não, né? Realmente eu não acho que não sou um bom apresentador. Estou fazendo o meu melhor, tá, pessoal? Então, nossa próxima pergunta é a seguinte: como foi, Ticiane? Pode chamar Tice? Pode.
Tice, como é que foi? Tissimira. Tissimira? Tissimira. Tissimira, querida. Como é que foi o processo de estudos, né? Porque assim, a residência, ela é uma prova difícil, densa, né? A gente sabe, eu estou dando aulas para residência já há alguns anos, que as questões elas são de nível muito elevado. Então, como é que foi para ti? Como é que tu organizou teus estudos? Como é que tu estudava? Como é que era a planilha do teu dia a dia em relação aos estudos? Pronto. Antes de fazer a prova, né, que eu passei, né, em 2020, eu tinha feito no ano de 2018 para ingressar em 2019, né? Mas ainda eu estava na graduação em 2018. Então, essa foi a minha primeira prova. Na residência, não tinha me dedicado bastante, não conhecia o edital, né? Não tinha batido o edital. Mas fui lá tentar, né? Visando já, quando me formar, ser residente. Então, eu percebi que eu errei algumas questões de saúde, né? Então, era 20 questões de saúde e 40 de serviço social. Não consegui entrar. Aí, quando foi no outro ano, né? 2019, foquei. Então, o que eu fiz? Eu foquei mais em saúde, porque eu tinha errado pensando que ia vir 20 questões de saúde. Não, eu tenho que garantir essas questões de saúde, tanto também como serviço social, né? Porque, assim, a residência, ela é muito concorrida. Então, assim, às vezes uma questão pode te tirar do jogo, né? Então, assim, como foi que deu certo pra mim, né? Essa experiência deu certo pra mim, mas vocês têm que se conhecer e ver qual é a melhor estratégia de estudo para vocês. Então, eu fazia assim. Eu pegava um conteúdo e finalizava esse conteúdo. Poderia passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, o tempo que fosse necessário para finalizar esse conteúdo, finalizar com resumo também. Então, depois que eu finalizava, fazia o resumo, eu ia para a questão. Então, eu comecei pela saúde pública, bati saúde pública e comecei depois, da mesma forma, pelo serviço social. Muitas questões também. E à medida que eu errava alguma questão, eu revisava o conteúdo. Muito bem. Então, isso é a estratégia que você tinha, né? Uhum. Rayana, vou fazer uma pergunta diferente. Olha aí como eu estou me adaptando aqui aos processos, né? Tinha algum conteúdo, algum autor, algum texto que você tinha mais dificuldade no serviço social, que era mais difícil de ler, que você achava que tinha alguma dificuldade a mais? E como foi que você enfrentou essas dificuldades? Assim, para melhorar os meus estudos, eu peguei as últimas provas, né, da residência dos últimos anos e refiz. No que refiz, eu fui focando em que eu estava errando mais, né? E deu para perceber que era mais na parte de fundamentos, que eu precisava estudar mais fundamentos. Então, o que foi que eu fiz? O que é que eu fazia, né? Eu resolvi as questões e tinha meu caderninho de erros. Nesse caderninho de erros, toda questão que eu errava, eu anotava o enunciado da questão e anotava o que eu tinha errado, para que eu não viesse cometer novamente aquele erro. Então, foi através desse caderno de erros e de resolução de muita questão, porque isso é fundamental. Não adianta só você ler a lei seca, não adianta só você assistir videoaula, você tem que fazer muita questão. Foi através do caderno de erro e da resolução de questões que eu consegui melhorar cada vez mais o meu desempenho na hora de fazer as provas. Muito bem. Então, você tinha um caderno que você anotava tudo que você errava, né? Exatamente. Entendi. É uma boa estratégia, viu? Pessoal, peguem aí as dicas de pessoas de sucesso, certo? Uma questão que muita gente tem dúvidas, tá? E aí eu vou lançar para as duas a mesma, é sobre como é o cotidiano, o dia a dia de ser um assistente social, tá? E como é ser um assistente social na residência, tá? Então, muita gente me procura, tá perguntando, Diogo, tenho muita vontade, mas eu não conheço histórias de pessoas que passam, de como é que é o dia a dia. Então, eu gostaria de saber de vocês como é esse dia a dia, o que vocês fazem, como é organizada a carga horária de vocês lá. É uma dedicação exclusiva, não é? Como é que funciona? Pode começar. A carga horária da residência são 60 horas semanais. Dessas 60 horas, 43 são práticas e 17 são teórico-práticas. Como são essas 17 horas teórico-práticas, né? A gente tem muitas rodas. Essas rodas são uma reunião, né, entre o residente e algum preceptor, certo? Que nós temos roda de gestão, que é entre os residentes e a coordenação. Temos roda entre os residentes e o preceptor, roda de campo.
falando de uma temática que a própria Escola de Saúde Pública traz, de acordo com a ênfase, né? Porque nós temos residência tanto hospitalar quanto residência, né, da comunitária. E também nós temos rodas de equipe, né? Só os residentes se reúnem, né? E também temos rodas de estudo de caso clínico. Estou esquecendo algum? Roda de núcleo. E roda de núcleo, que é o núcleo, cada núcleo é categoria profissional, por exemplo. O serviço social tem que ter toda semana uma roda de núcleo, assim como a enfermagem e as outras categorias. Aí a gente chama roda de núcleo. A rotina do assistente social residente, né, na ênfase de infectologia, teve assim, uma mudança muito drástica por conta da pandemia do novo coronavírus, né, Covid-19. Porque lá atendia diversas complexidades de doenças infecto-contagiosas e até mesmo pediatria, né? Então, quando foi em março, a gente entrou na residência, logo depois da residência veio a pandemia, né? E isso alterou um pouquinho da rotina da própria residência, porque logo no começo a gente tem uma territorialização, que é entender um pouquinho dos setores do hospital, entender um pouquinho da rede de apoio que a gente pode acessar, a rede socioassistencial. Então, assim, a gente teve uma fragilidade nesse processo de territorialização. E até mesmo da prática profissional, né? Porque a gente está atendendo prioritariamente mais só Covid, e ainda tem uns pacientes de doenças infecciosas, né? Diversos, mas são bem poucos. Então, assim, a rotina do assistente social residente é fazer o acolhimento, né? Acolhimento às famílias, acolhimento ao paciente, fazer a admissão social, entender um pouquinho do histórico, do histórico da família, né? Do usuário, as relações socioeconômicas, né? Comunitárias, afetivas. E, a partir daí, poder identificar algum possível encaminhamento, enfim, assim, é muito amplo, né? Eu não estou lembrando tudo que a gente faz lá, porque eu fico, assim, um pouco tímida, mas, assim, a gente faz muito serviço social, atua, assim, em diversas diversas lacunas dentro do hospital, ele é fundamental, sabe, para o hospital. E na residência tem uma coisa que é muito incrível. A gente tem a oportunidade de ter um trabalho interprofissional, né? Que é o serviço social conversar com outras categorias. Que nem sempre, né? Nós sabemos que os empregos não, enfim, ainda não tem, assim, essa capacidade de atuar interprofissional, né? Então, a residência, ela tenta romper com esse padrão biomédico e, aos poucos, implantar, né, o trabalho interprofissional, que é conversar sobre as outras categorias, o paciente ser assistido por todas as categorias e conversarmos, né, entre profissionais a melhor estratégia de cuidado para o paciente. Mas romper com o padrão biomédico, né? Me arrepiei todinho, uma fala bonito, viu? Gente, padrão, para quem não está familiarizado com o termo, padrão biomédico é uma forma histórica de se perceber a saúde só com a parte biológica, só com uma ausência de doença, né? Então, nós temos construído visões ao longo do tempo, históricas, né, principalmente a partir do processo de reforma sanitária, no qual a saúde passa a ser vista também com outros aspectos. Ter saúde está ligado aí a questão sociofamiliar, a questão do lazer, né? Então, existem outras dimensões que perpassam a saúde que não só o padrão biomédico aqui, como a nossa cara Ticiane falou, tá? Pronto, como é que se dá, né, o trabalho dos residentes lá dentro do JF? Lá no JF, nós somos formados por 16 residentes, dentre eles, 4 enfermeiros, 2 farmacêuticos, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 2 fisioterapeutas, 2 nutricionistas e 2 odontos. Essa equipe, formada por 16 profissionais, atua em conjunto no hospital. Tanto que a nossa coordenadora, quando foi separar os nossos rodízios, que é o nosso campo de atuação, ela tentou ao máximo fazer com que os residentes estivessem no mesmo setor para que a intervenção junto aos pacientes fossem em conjunto. E, Raimela, como é que você coloca 16 residentes na emergência, né? Como é que é essa separação?
A coordenadora ela separa esses 16 residentes em duas equipes, equipe A e equipe B, sendo um profissional de cada área, né, em cada lado, e 2 enfermeiros de cada lado. Porque na residência são 4 enfermeiros e o restante são apenas 2 profissionais de cada área. E a gente começa o nosso rodízio em conjunto. E a importância disso é justamente o que a Tícia estava falando. Romper com esse olhar biomédico, né, e trazer um olhar multiprofissional para o paciente. E são nos nossos estudos de caso que nós trazemos um caso social e debatemos sobre aquele caso de acordo com a visão de cada profissional. E isso é de suma importância, porque não só os outros profissionais têm um olhar apurado do perfil social daquele paciente, como também a assistente social tem um olhar apurado do perfil clínico e biológico daquele paciente. Então, assim, a equipe é dividida, né? E nós passamos pelo rodízio durante esses 2 anos. No primeiro ano de residência, os profissionais eles passam pela emergência, né, que é a porta de entrada do IJF, e até porque a residência é em urgência e emergência. E no segundo ano de residência, esses profissionais eles vão passando pelas enfermarias, né, que é o TI, a enfermaria de perfil de trauma, de perfil neurológico, dentre outros que tem no IJF. Em relação ao trabalho do serviço social, o perfil dos pacientes atendidos lá é violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, pessoas em situação de rua, essas diversas expressões da questão sociais que nós atendemos diariamente. E eu vejo que o trabalho do serviço social em relação a esses usuários se dá muito na comunicação entre as redes, né? Nas redes socioassistenciais que existem atualmente, seja ela política de assistência, política de educação, política de proteção ao idoso ou à criança. Então, o trabalho se dá realmente nisso. No início da residência, qual foi o maior desafio, né? O coronavírus. Porque, assim, era algo novo e que a gente não tinha noção do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Então, assim, no primeiro momento, a nossa coordenadora, ela teve um pouco de preocupação com a gente, né? Porque, assim, ela não ia pegar 16 pessoas, muitos deles recém-formados, e colocar na emergência, sem nenhum tipo de proteção. Então, o que foi que ela fez? Nós ficamos em casa, tendo aulas teóricas, né? Que a Tícia já explicou como é que é, tendo aulas teóricas durante 15 dias. E durante esses 15 dias, ela organizou como seria o nosso rodízio e se preocupou nos mínimos de detalhes de garantir o nosso retorno para o hospital, com os equipamentos necessários. Porque, assim, não só para o serviço social, mas no início da pandemia, nós observamos e percebemos que nem todas as instituições estavam provendo o mínimo para um residente ou até mesmo um profissional trabalhar na área, né? Não tinha máscara, não tinha capacete de proteção. Então, ela se preocupou primeiro nesses mínimos detalhes de garantir a segurança mínima para que nós pudéssemos retornar ao hospital. Aí, depois desses 15 dias, nós retornamos ao IJF e estamos caminhando até hoje com toda a proteção necessária, né? Tomando os mínimos cuidados. Ambas vacinadas? Exatamente, ambas vacinadas. E buscando garantir realmente o direito dos usuários, né? Ok, muito bem. Antes que eu me esqueça, tá, pessoal? Se você ainda não segue o MS Cursos, tá? Você procura bem por aqui, ó. Bem aqui. Vai ter um QR Code. E aí você aproxima o seu celular do QR Code e a mágica vai acontecer. Tá bom? Beleza? Tícia, me fala um pouquinho como é que é esse cotidiano no sentido das dificuldades, tá? E aí tem uma curiosidade que é um pouco minha até, porque eu escuto de muitas amigas minhas e amigos meus que trabalham no campo da saúde, de que existe ainda relações de poder, que ainda não foi quebrado esse padrão biomédico, e as relações de poder elas se colocam como se o serviço social fosse visto como uma subcategoria. Vocês percebem isso no cotidiano de vocês, ou vocês sentem que a posição do serviço social ela está estabelecida no espaço da residência, e essa posição ela é forte, ela é firme, o serviço social tem um lugar dele?
Assim, o serviço social, ela é uma profissão de luta, né? Então, assim, infelizmente sim, mas nós tentamos, né, diariamente romper com esse padrão, né? Nós defendemos uma política de saúde, né, que conversa de forma horizontal, né? Tipo, sabe, todos os saberes conversando entre si, sem hierarquia de saberes. Assim, o ideal é esse, né? Mas na prática, infelizmente, a gente percebe algumas situações que realmente ainda são biomédicas, né? Pautada em algumas profissões como detentora do saber. Eu fiquei curioso quando você falou sobre as violências, né? Então, vocês têm atendido muitos casos de violência, você tem sentido que esses casos de violência têm aumentado no contexto da pandemia? E se sim, está havendo mesmo essa conexão entre os equipamentos? Como os equipamentos têm conseguido atender, tendo em vista que alguns deles não se encontram de forma presencial? Ótima pergunta, porque esse E olha, isso aqui eu não criei agora, viu? tá. Globo, me chame, Globo. Porque, assim, isso tem sido um dos maiores desafios. Realmente, a contra-referência da rede. Porque, assim, devido estarmos em período de pandemia, devido os trabalhos, né, de alguns equipamentos serem remotos, realmente está sendo bem difícil ter essa contra-referência, né, de alguns profissionais. Eu lembro até de um caso do Conselho Tutelar, que eu estava com um paciente de 13 anos que deu entrada por acidente de moto. E ele estava sem documentação. E esse paciente, ele estava sequelado, né? O que é um paciente sequelado? É um paciente não contactante, que precisa de aparelhos para sobreviver. Então, assim, nós precisávamos garantir para ele o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que vocês já sabem, né? Ofertado pela política de assistência social. Então, assim, devido a família ser bem precarizada, nós precisávamos garantir o BPC para ele. Mas como garantir o BPC se ele não tinha nem o documento de identidade? Lá no JF, em tempos não pandêmicos, existe um serviço ofertado para pessoas que não têm documento, onde o serviço de identificação vai lá, né? E o paciente ele já sai com a sua identidade. Porém, como estamos em pandemia, não está tendo esse serviço. Aí, qual foi a minha sorte, né? O Conselho Tutelar, eles não estavam atendendo todos, somente o Conselho Tutelar Cantão. E, pela minha sorte, tinha uma conselheira tutelar no hospital que veio resolver uma situação de outro paciente. Então, assim, eu já aproveitei ela, já contei toda a minha situação, e em menos de 24 horas, eu consegui a certidão de nascimento do paciente. Mas já pensou se eu não consigo essa conselheira tutelar lá dentro do IJF, o tanto que isso vai demorar e o quanto que isso vai retardar a garantia de direito do usuário, que no caso era um adolescente, né? Então, assim, infelizmente, nesse tempo de pandemia, isso tem sido um dos maiores problemas, né, que nós temos enfrentado para garantir o direito dos usuários. Isso tem sido um dos maiores desafios para garantir o direito dos usuários. Realmente, essa contra-referência. Não é que não esteja acontecendo, porém tem sido mais lenta, né? Porque o trabalho tem sido remoto. É igual quando nós vamos orientar algum tipo de benefício do INSS, ou até mesmo o cadastramento no CRAS. Como é que está funcionando atualmente? O usuário tem que agendar um atendimento, e esse atendimento é para 15 dias, um mês. E após esse agendamento é que ele vai conseguir renovar o cadastro único para depois dar entrada de algum benefício. Então, realmente tem retardando. Entendi. Tice, você falou de uma figura chamada preceptor, mas para quem não é da área, talvez não conheça. Você pode explicar o que o preceptor faz, qual a função dele? Pronto. Preceptor é como se fosse o profissional de referência. Por exemplo, é um profissional, né, graduado que entenda, né, a dinâmica da residência, esse processo, né, e no caso, se for o preceptor de campo, né, o preceptor de campo, ele segue uma agenda da Escola de Saúde Pública, né, que a gente discute sobre texto, sobre vários assuntos, e até mesmo, né, sobre a ênfase, né. Então, assim, a gente pega esse momento para fazer uma troca
interprofissional. E fica, assim, incrível, né? Porque a residência, ela tem, assim, como é que eu explico? Ela tem a possibilidade de você tanto ensinar, né, a sua categoria para outra categoria, como você aprender. Então, assim, eu aprendo muito com os meus amigos que são residentes, né, com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, com as nutricionistas, com o farmacêutico. Eu aprendo diariamente com todo mundo, é incrível. Assim, às vezes seja uma sigla que a gente olha na evolução, que pode ser boba para o enfermeiro, para mim eu não tenho conhecimento. Então, assim, é uma troca muito incrível. E o preceptor de gestão é o profissional, né, que ele é o coordenador da residência no hospital. Todo hospital tem um coordenador da residência e, no caso, a nossa roda de gestão é feita pela coordenação. Que a gente traz propostas, melhorias, né, para a gente rever algumas coisas, algumas posturas. Então, assim, é uma forma bem bacana, né? É tipo uma educação popular dos residentes, né, que reivindicam, né, às vezes até mesmo direito com a coordenação. E assim, esses encontros, né, que nós temos com os preceptores é de suma importância porque faz com que nós reflitamos na prática. Porque assim, o diferencial da residência é isso, é porque ela vai além da prática, vai além ali daquele fazer profissional. É um momento em que nós temos um tempo em que a gente podemos refletir o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser melhorado, quais são os pontos negativos, né? Até porque nem tudo é positivo e também quais são os pontos positivos. Entendi. Em relação à questão da carga horária, né? Eu fiquei bem curioso, vocês falaram que era 60 horas, né? Tem uma parte que ela é teórica e uma outra parte que é teórico-prática. Pronto, que é prática, né? Isso. E aí, assim, vocês fazem 60 horas semanais. Isso. Me parece bastante puxado. Como é que é organizar a vida pessoal e todos os processos com essa demanda? É puxado assim mesmo? Você vai preparar quem vai entrar aí. Assim, no começo é bem difícil da pessoa se acostumar, né? Mas aos poucos vai dando certo, né? No caso, no IJF, na segunda e na terça-feira, o nosso dia, né? O nosso cotidiano é todo na prática. E a partir da quarta, quinta e sexta-feira, metade do dia, né? Meio turno é prático e o restante teórico. Nesse teórico é justamente onde nós temos as reuniões, né, com as rodas para debatermos diversos temas. Mas, assim, não é fácil, né? É corrido, é cansativo. E ainda mais que nós casadas, né? A Tícia recém-casada, nós temos que, além de dar conta da residência, nós temos o marido, nós temos também que estudar com saúde que está chegando. Então, assim, é cansativo, mas vale super a pena, né? Assim, se nada der certo, se não der certo com saúde, se não der certo nada, eu pretendo fazer outra residência. Porque, assim, além do título e além do financeiro, né? É de suma importância para a sua qualificação profissional. E é mais um título ainda, né? Na sua qualificação. Compreendido. Muito bem. Pronto, aí eu falo comigo. Isso. Claro. Gente, não tem aquela frase, é cansativa a vida do residente? Não tem frase mais real do que essa. O residente acorda cansado, né? Porque 60 horas semanais. Então, assim, é uma carga horária que, querendo ou não, impacta na vida social, né? A gente vai ter menos tempo, né? Para fazer aquelas reuniões com os amigos. Inclusive, nem tá podendo, né? Por conta da pandemia. Mas, assim, eu falo no geral, né? Esperando que ano que vem a pandemia fique diminuída, né? Não, fique diminuída não. Amém. Espero que eu falo assim, porque ano que vem espero que a pandemia, né, esteja amenizada, assim, a sociedade esteja vacinada, mas assim, é uma carga horária muito impactante, porque mesmo assim, né, a Rayana, que ela já vinha de uma rotina que trabalhava, né, 40 horas semanais, 60 horas semanais tem um impacto muito grande. E, assim, tem que estar preparada, né? Fisicamente, psicologicamente. Então, assim, às vezes, quando eu tô cansada, eu lembro que, poxa, tem uma pessoa que está precisando do meu serviço e eu vou estar lá para atender da melhor forma possível. Tem algum encaminhamento, tem alguma pendência. Então, assim, sempre eu procuro estar, né, e dar o meu melhor. Às vezes, a gente aprende com algumas situações, outras a gente ensina com algumas situações. Então, assim, eu gosto muito da residência, assim.
vale assim a pena realmente essa experiência, uma experiência rica, né? Ela traz uma formação acadêmica, ela te garante uma renda. Então, assim, gente, se você aqui que está assistindo essa live, que pretende ser residente, né, em 2022, siga em frente, vai em frente, né? Às vezes você pode pensar assim, mas a Rayana, mas a Tiziane estão falando isso porque elas tiveram a oportunidade de fazer um curso, né? E principalmente agora em tempo de pandemia, não é a realidade de todo mundo, né? Porque a realidade é a subsistência. Então, assim, o curso mesmo da Michelle tem, assim, algumas aulas gratuitas no YouTube, tem questões, tem material gratuito. Tem, assim, eu não sei como é que tá online, né? Mas na parte, quando era física, né? Aulas presenciais, tinha a oportunidade da monitoria, né? Que isso contribuía para a pessoa que não tinha condições realmente de pagar, né? Ter aquela contrapartida da aula e ajudar com a contribuição da monitoria. E além disso, vocês também podem pegar as últimas provas, ver as questões que mais caem e ir estudando com o material realmente da faculdade. Basta querer, né, ter foco e vai dar tudo certo. Ou então vocês também podem aí se unir ao grupo MS de alunos online, aí tem que fazer o merchan também, né? Ao grupo MS de alunos online, tá, pessoal? Realmente nós hoje abraçamos o online porque é o que nós estamos tendo que viver. É a realidade. Nós temos que saber nos adaptar à nova realidade. Então nós temos cursos preparatórios voltados para praticamente todos os concursos que estão saindo hoje em dia para serviço social aqui na MS. Estamos no mundo online. E é isso, as meninas estão falando da realidade e às vezes também a gente tem que ter essa programação e esse foco. Quando a gente se programa, inclusive até financeiramente, a gente consegue estruturar uma forma de conseguir lidar com o curso, com as responsabilidades normais do dia a dia, tendo um foco, né? Acredito que o foco que vocês tiveram naquele momento hoje leva vocês a estarem muito felizes no processo da residência, é isso? E até mesmo a prova, gente, porque o valor da residência, ela foge do padrão das provas tradicionais, né? Das provas tradicionais. É um valor, assim, considerado, né? R$350, né? Uma inscrição. Então, assim, quem não ganha isenção, né? De acordo com o edital, já se programa para matrícula mesmo, né? Para fazer a sua inscrição na prova, porque tem que ter também esse planejamento da inscrição, porque realmente é um valor, assim, que foge dos padrões das provas de concurso, seleção pública. Gente, aí eu vou fazer uma pergunta final para vocês duas, tá bom? Mas que ela tem a ver com o futuro, tá? Então, quando vocês pensam no futuro profissional de vocês, tá? A residência de vocês acaba esse ano, é isso? Próximo ano, em fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. Então, quando vocês pensam no futuro, né? O que é que vocês sentem e qual é o sonho que vocês têm como assistentes sociais para a vida de vocês, para o futuro de vocês? Você. O que eu penso, né? Eu penso, assim, que eu quero uma estabilidade financeira, né? O mercado de trabalho hoje cada vez está mais concorrido. Então, assim, o que é que está acontecendo? São trabalhos de seleção públicas, de contratos de 2 anos. E eu vejo isso nas minhas colegas e já bate aquele desespero, né? Como é que vai ser daqui para frente. Mas, assim, o que eu pretendo mesmo, a minha meta é, se Deus quiser, né, passar no concurso público e conseguir, né, a tão almejado, né, a tão almejada estabilidade financeira. Assim como a Tice, né, eu também busco estabilidade financeira. E também o concurso público, né? Se Deus quiser, vai dar certo com saúde. Se não der certo com saúde, tem outras oportunidades. Mas, assim, é sempre bom nós termos em mente, em busca sempre do melhor, né? Eu sempre quis serviço social e na minha residência eu me realizei. Eu não me vejo mais em qualquer outra profissão sem ser assistente social, porque eu tenho orgulho do pessoal atualmente, né? De trabalhar com a garantia dos direitos, viabilizando os direitos dos usuários. Então, assim, futuramente eu penso realmente em um concurso público. Devido à rotina da residência, eu não estou assim, com o mesmo foco que eu tinha quando eu estudava na residência, né? Que eu estudava 4 horas, 5 horas por dia. Mas é como muitos professores falam, né? Não importa a
quantidade, piora se você estuda. E sim, se você tirar uma horinha do seu dia e estudar, já é um estímulo melhor, né? Então, assim, meu foco realmente é concurso público e estabilidade financeira. Ok, todo mundo querendo ser rico aqui. Para finalizar, ser assistente social é, Ticiane, para você? Viabilizar direitos. Ok, ser assistente social para você é? Viabilizar direitos e garantia de direitos dos usuários, dar voz a quem não tem voz, né? Empoderamento também dos usuários. É isso. Muito bem. Então, hoje conversei com Ticiane. Sempre quis falar isso, aquele momento que está acabando assim, agora assim, hoje conversei, muito obrigada. Mas todo aquele negócio, hoje eu conversei com Ticiane e Rayana, tá? Muito obrigado. Eu torço muito para que vocês atinjam seus objetivos, seus sonhos profissionais. E vocês que nos acompanharam e que conheceram a história das duas, um dia vocês também podem estar aqui, tá, falando sobre o sucesso que vocês tiveram nos concursos, nas residências, nas seleções, porque nós estamos vivendo um momento com muitas dificuldades e para mim ser assistente social é isso, é você lutar por condições melhores, por uma nova sociedade, né, uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária. Muito obrigado, pessoal, valeu, muito obrigado, meninas, tá? E até a nossa próxima reunião, nosso próximo momento, nosso próximo bate-papo, a depender aí se eu vou ser contratado pelo Silvio Santos ou pela Globo, tá bom, pessoal? Obrigado, valeu, tchau. Isso.